Imagina a cena. Uma pessoa faz o check-in num hotel 5 estrelas, é tudo perfeito, as portas abrem sozinhas por aproximação, sabe? Uhum, aquele serviço impecável. Exato. O quarto já ajusta a temperatura, a integração de tudo é total. Mas aí, na hora de ir embora, de fazer o check-out, as portas principais estão simplesmente trancadas. Eita! Pois é. E o gerente, com aquele sorriso corporativo congelado, vira e fala que a saída só vai ser liberada se o hóspede mostrar a chave física de um outro hotel. Nossa, um hotel diferente? Sim, um outro hotel da mesma rede que fica do outro lado da cidade. Ou seja, o que parecia ser uma baita experiência focada no usuário era, na verdade, uma armadilha. A facilidade de entrar era só a isca. Olha, essa metáfora captura perfeitamente o núcleo do documento que pauta a nossa imersão de hoje. É de explodir a cabeça, né? Sim, porque hoje nós estamos analisando o Manifesto Institucional Sequestro de Identidade Digital. Foi publicado agora em abril de 2026. Pela Organização Protocolos Executivos, certo? Isso, e é uma leitura que exige uma revisão total das coisas que a gente aceita como normais na internet. A tese central deles é muito forte. Eles dizem que o ambiente digital superou aquela fase de apenas prestar um serviço. A infraestrutura de hoje opera baseada na retenção estrutural de identidades. Não é sobre te servir mais, é sobre te segurar. E a própria capa do manifesto já dá esse tom crítico, assim, de cara. Para quem nos ouve, imagina uma imagem bem visceral. É bem impactante mesmo. Muito. É o rosto de um homem, só que da metade para baixo ele vai se transformando num código digital vermelho, tipo pulsante. E tem as correntes, né? Tem. Saindo desse código tem uma corrente de metal super grossa, soldada num cadeado de neon. E no cadeado tem aquele ícone padrão de avatar de usuário, aquele bonequinho genérico. Que já transmite essa ideia de prisão. Exato. E o impacto visual prepara para o que está escrito logo abaixo. A frase principal diz, abre aspas, o ambiente digital não apenas coleta dados, ele retém identidades. O aspecto mais contundente dessa representação toda é que ela joga fora aquela ideia antiga de que a internet é um espaço de trânsito livre. De que a gente surfa na web, né? Sim, essa ilusão acabou. O que o texto mostra é que a arquitetura atual é toda otimizada para impedir que a pessoa migre ou exclua o próprio perfil. Tá. E o mais louco é como a gente entra nisso sem notar. O manifesto argumenta que o mecanismo de entrada para esse confinamento é paradoxalmente a conveniência. Certo, vamos desconstruir isso. Porque a gente ama uma conveniência. O documento dedica um capítulo inteiro para falar sobre a tal da dependência progressiva. Que é algo que todo mundo faz, no fim das contas. Quem nunca, né? Quando a gente usa aqueles logins unificados, os famosos single sign-ons, tipo entrar com uma conta só em vários sites. Os botões de entrar com a rede social. Isso, a gente faz isso para não ter que criar mais uma senha. Só que ao fazer isso, a gente abdica da nossa autonomia em troca de não ter atrito nenhum. A gente troca a liberdade por 5 segundos de tempo economizado. Basicamente. E aí os microserviços dessas grandes plataformas amarram a nossa identidade de um jeito tão complexo que se a pessoa quiser apagar a conta principal, a vida digital inteira dela desmorona. Vira uma impossibilidade técnica. E é nesse ponto que a organização cunha formalmente o termo sequestro de identidade digital. Que é um nome bem pesado. É pesado porque a realidade é pesada. Eles definem isso como uma condição estrutural onde a identidade, e aqui a gente está falando de tudo, histórico de compras, conexões, comportamento, metadados, tudo isso é retido por mecanismos que ativamente dificultam a exclusão. Ou seja, eles colocam barreiras de propósito. Sim. O que é fascinante aqui é que o manifesto tira essa discussão daquela velha desculpa de falha técnica. A famosa desculpa do bug. Exato. Sabe aquele botão de excluir conta? Que te manda para uma página de erro 404 ou para um fórum de perguntas e respostas infinito? Nossa, dá muita raiva isso. Pois é, isso não é um bug de roteamento da página, é uma escolha de design. O usuário deixou de ser o consumidor do produto. Ele foi convertido num ativo operacional, numa peça da máquina. Tá, e se a gente for olhar para a escala disso,
Os números que eles trazem no relatório são bizarros. São estatísticas muito reveladoras. Para quem está acompanhando a gente ter uma noção, o relatório aponta que entre 30% e 60% das pessoas dizem que, na prática, não conseguem excluir contas em serviços normais na internet. Imagina isso. É uma taxa de falha gigantesca. Sim. Mais da metade dos usuários, em alguns recortes, não consegue exercer o direito básico de ir embora. E esse intervalo de 30% a 60% é o reflexo direto do que, na economia comportamental, a gente chama de custo de saída elevado. Custo de saída. Explica melhor isso. Pensa no design do site. Quando você vai entrar num serviço novo, o design é feito para ser o mais fácil possível. São 2 cliques e você está dentro. Isso. Mas na hora de sair, a lógica inverte completamente. A exclusão é desenhada para ser um teste de resistência. O sistema exige que você digite a senha várias vezes, te joga para menus super confusos, para causar esgotamento cognitivo. A plataforma vence pelo cansaço. E o pior é que a nossa complacência lá no começo agrava tudo. O documento cita que 91% das pessoas simplesmente dão ok nos termos de serviço sem ler nada. É um processo quase automatizado da nossa parte, né? Total. E 73% não fazem a menor ideia de para onde os dados vão depois que dão esse consentimento. É a gente assinando um cheque em branco. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. O dado que consolida essa ideia da armadilha é que mais de 60% usam esses logins sociais de terceiros. A teia já está armada antes de você usar o serviço. E aí a gente precisa falar sobre como eles desenham essa teia. O manifesto destaca que mais de 75% dos grandes sites e aplicativos usam dark patterns. Isso mesmo. Os famosos padrões obscuros. Isso mesmo. Aquele design enganoso. Tipo o confirm shaming, que é fazer você se sentir culpado por clicar em não. Tipo quando aparece um botão gigante verde escrito "Quero ganhar desconto" e um minúsculo cinza escrito "Não, prefiro pagar mais caro". Exatamente esse. Ou quando invertem as cores para te confundir. Tudo isso sabota a intenção da pessoa de sair. E tem um detalhe sombrio aí. Qual? Mesmo quando você desiste de excluir a conta no meio do caminho por cansaço, essa quase saída gera dados para os algoritmos deles. Caramba! Eles usam a sua desistência para treinar a inteligência artificial a ser ainda melhor em segurar o próximo usuário. Mas espera aí, isso não significa que a gente virou, só uma bateria para treinar IA? A gente fica sofrendo dessa fadiga digital contínua? Sem dúvida. O texto bate muito nessa tecla da impotência operacional. A nossa identidade vira tipo um capital refém. A própria incapacidade de sumir do servidor vira dinheiro para eles. Mas, me veio uma dúvida bem prática agora. Pode falar. Sabendo que quase todo mundo usa essas táticas, como isso funciona nos bastidores e, o mais importante, como isso esbarra na lei? Porque a gente tem leis para isso hoje. A gente tem. Mas a arquitetura do sequestro opera bem no limite da lei. Às vezes até cruzando a linha. Eles mencionam as táticas específicas no texto, né? Sim. Eles detalham 3 engrenagens. A primeira é a fricção de saída, que é esse processo longo e confuso que a gente já comentou. E a segunda? A segunda é a interdependência de sistemas. A sua conta do e-mail vinculada ao armazenamento em nuvem que está vinculada ao pacote de escritório. Mexer numa coisa quebra a outra? Exato. Mas a terceira é mais problemática, que é a persistência de dados. Guardar as coisas escondidas. Sim, isso levanta uma questão importante quando a gente olha para a LGPD aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei 3.709? Isso. A LGPD, lá no artigo 18, garante expressamente o direito de exclusão. Quando você pede para apagar, a lei diz que tem que apagar. E na prática? Na prática, rola um soft delete. A empresa só coloca uma flag, um marcadorzinho no sistema, dizendo que você está inativo. O seu perfil some da parte pública, mas lá no banco de dados deles, a estrutura continua intacta. Entendi. Mas olha, vou atuar como advogado do diabo por um minuto aqui. Vai em frente. Se a gente conversar com a galera de engenharia de software das Big Techs, o argumento deles é que essa fricção toda é por segurança. A velha carta da segurança. Eles dizem que impedir senha 2 vezes dá 30 dias para a exclusão definitiva. Que isso é para proteger o usuário contra um hacker, um account takeover.
para ninguém apagar sua vida digital por acidente ou por maldade. E sendo justa, em um vácuo, o argumento da segurança em camadas até que faz sentido tecnicamente. Faz, não faz? Faz, mas o manifesto destrói essa desculpa ao analisar o design da coisa. Como assim? Olha, se um objetivo fosse única e exclusivamente segurança, uma verificação de biometria no celular resolveria isso em 2 segundos, certo? Ah, verdade. Bota o dedo lá e pronto. Tá comprovado que sou eu. Exato. Para que esperar 30 dias? A resposta é que essa fricção temporal, esses 30 dias de carência, servem para retargeting. Pra te caçar de volta. Isso. A plataforma aproveita esse tempo para mandar notificação de sentimos sua falta, seus amigos estão postando coisas. Eles usam a complexidade como um escudo falso. Na verdade, é uma tática deliberada para te exaurir. A segurança virou álibi comercial, então. Perfeito. A segurança foi cooptada para justificar a retenção. Isso faz todo sentido. E o manifesto tem um estudo de caso ali para o meio do texto que ilustra muito bem essa armadilha no dia a dia. O caso da plataforma X e plataforma Y. Isso. Eles não dão nomes reais, mas qualquer pessoa que nos ouve vai identificar o cenário na hora. Imagina tentar cancelar o seu perfil na plataforma X. E aí você recebe aquele aviso de bloqueio. Sim. O sistema interrompe e avisa que a exclusão só pode ser autorizada se você gerar um token, tipo uma senha especial, lá na plataforma Y, que é um outro aplicativo da mesma empresa. Um aplicativo de infraestrutura. Se tiver uma conta nessa plataforma Y, Você fica num deadlock. num beco sem saída. Fica. Porque não dá para cancelar a plataforma X sem a Y e você não tem a Y. Aí você é jogado para o suporte técnico. O famoso limbo do suporte nível 1. Falando com chatbot que não entende o problema, recebendo respostas circulares por e-mail, a saída por conta própria morre ali. Muitas vezes a pessoa só consegue resolver indo no Procon. É enlouquecedor. E se conectarmos isso ao cenário geral, a grande sacada econômica do documento fica escancarada. Que é o valor disso para o mercado. Exatamente. A falha ao excluir uma conta não é um erro para o sistema. A empresa pega esse ex-usuário e o transforma num ativo estatístico permanente. Um número na planilha deles. Isso. O manifesto chama de shadow portfólios, ou portfólios ocultos. E quando a gente olha para os relatórios que essas empresas mandam para Wall Street e para os investidores... Ah, os balanços trimestrais. Sim, a métrica de total de usuários registrados continua inflando o valor da empresa. Então, o que tudo isso significa na prática contábil deles? Significa que a inatividade não gera custo, mas gera lastro. Aquele banco de dados enorme, cheio de perfis que as pessoas tentaram apagar e não conseguiram, tem um valor imensurável para treinar modelos de linguagem. Para treinar IA de novo. Ou seja, a nossa identidade travada lá funciona tipo dinheiro na poupança para eles? É um capital refém. Nossa, o simples fato da gente existir na base, mesmo que a gente não acesse o serviço há anos, aumenta o valuation da empresa. E o manifesto conclui que o modelo de negócios de hoje mudou. Antigamente, na década passada, era a economia da atenção. Eles queriam seus olhos na tela. E agora? Agora é a extração da presença permanente. Eles não precisam mais da sua atenção ativa. Só precisam que você não consiga sair do servidor. Que loucura. Bom, recapitulando um pouco a jornada da nossa análise de hoje, a gente começou pelo choque daquela imagem, da capa do cara acorrentado. Sim. E fomos entender que esse ecossistema digital não está aí para nos servir. Ele foi desenhado para nos aprisionar. Esse sequestro de identidade é a regra do jogo agora. A conveniência do login rápido cobrou o preço da nossa autonomia. Pois é, essa fricção absurda para sair, os dark patterns para nos enganar, a manutenção dos nossos dados escondidos no banco de dados, tudo isso é feito para inflar o valor da empresa e alimentar a inteligência artificial com o nosso eu digital. E é crucial que quem nos ouve entenda por que isso importa. Com certeza. No mundo onde a gente está sobrecarregado de informação, ter consciência técnica dessas amarras é o primeiro passo para o pensamento crítico. A gente precisa saber reconhecer um dark pattern. Entender que aquela lentidão do site para excluir a conta é de propósito. Sim, e tentar, dentro do possível, brigar por um mínimo de autonomia sobre os próprios dados. Porque a nível corporativo, a segurança das empresas também fica comprometida se não dá para pagar as coisas de verdade. É a constatação triste de que a gente alugou o quarto, mas as chaves do hotel
não são nossas. Boa lembrança da metáfora inicial. Não podia evitar. Mas olha, para a gente fechar a imersão de hoje, quero deixar um pensamento instigante. Uma provocação final para quem está acompanhando a gente, refletir. Vamos lá. Se essas Big Techs tratam a nossa identidade como um ativo financeiro tão valioso e usam contas abandonadas por cansaço da burocracia para gerar lucro e treinar algoritmos, o que acontece com esse patrimônio preso quando a gente não estiver mais aqui? Nossa, quando a pessoa falece, você disse. Exato. Se já é um teste de resistência quase impossível excluir a conta enquanto a gente está vivo, será que a gente está fadado a virar fantasmas digitais? Fantasmas gelando dividendos. Exatamente. Presos num soft delete silencioso, servindo de ativo operacional e gerando lucro infinito para essas empresas na eternidade. Fica aí a reflexão sobre esse cativeiro dos nossos dados para quem nos acompanha. Até a próxima imersão. Até lá.